Oi, gente. 300 mil anos, né? 2026 começa já com uma diferença bem radical. Tosei o cabelo, tosei no final de 2025 e faz uma falta, é engraçado, eu tava precisando muito, assim, eu acho que a gente é uma marca, né, ou um hábito, ou uma crença, sei lá, de marcar um período de mudanças muito radicais, muito importantes, significativas, né? Cortar o cabelo, por exemplo. Eu acho que mudar a autoimagem, mudar a maneira como as pessoas nos veem também. Então eu por muito tempo mantive um cabelão. O cabelo estava na cintura quando eu lavava, mas chegou um momento que eu falei, não aguento mais, não aguento mais, tosa. E foi cortado bem curtinho, né? Apesar de assimétrico e tal, um corte assim que me agradou, enfim, referências essas de Pinterest, etc, de Pinterest, né, e etc. Agora ele já tá até grande, assim, já cresceu bastante. Acho que porque também eu tenho tratado melhor do cabelo de lá pra cá, né, faz, sei lá, 2 meses que eu cortei, final de novembro, por aí. E aí eu tenho hidratado mais, cuidado mais, enfim, o que eu não estava fazendo quando o cabelo estava grande, né? Mas, gente, impressionante. Hoje é terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026. Terça-feira é o dia mais lotado da minha semana, ainda até hoje. Um dia que eu acumulo várias coisas para fazer, porque eu deixo para o plano piloto e aí eu resolvo várias questões, né? E uma delas, eu sempre deixo as terças-feiras para o plano, porque é o dia da minha terapia, né? Há muitos anos eu faço terapia terça-feira às 15. Aí eu vinha, né, numa investigação com meu terapeuta, né, faz um tempo, porque assim, eu patinando, né, o que eu vou fazer? Sentindo um mal-estar muito grande. E isso foi piorando porque começou a passar a ser uma desvitalização total, assim, uma falta de ânimo, falta de motivação, E há muito tempo, há mais de ano, eu levando essas questões, né? E aí hoje foi bom, porque finalmente a gente conseguiu chegar, né, num ponto, assim, numa explicação possível, né? Numa compreensão, assim, do que estava acontecendo. Por todo o meu histórico que eu não vou retomar, acabei desenvolvendo um perfil melancólico depressivo. Mas eu não tinha essa clareza, por incrível que pareça, né? Eu sabia que sofro de depressão desde a adolescência. A depressão ela ficou um tempo fora do meu horizonte, ali mais ou menos desde a pandemia, porque eu comecei a fazer kombucha e as kombuchas deram uma melhorada assim incrível num processo de depressão que eu estava sofrendo lá na época, 2019 por aí, 2020. 2019 para 2020, que tinha a ver com sair da rádio, né? Aí a kombucha tinha melhorado e tal, não sei o que, mas enfim, nem vou falar de pandemia, gente, pelo amor, né? Que período foi aquele? E logo depois teve muitas mudanças na minha vida. Em 2022 eu me mudei, né? Eu saí de Brasília, plano piloto, fui para Taguatinga, mas eu estava em campanha política como co-candidata. Então 2022 foi um ano que eu costumo resumir assim: a minha vida não me pertencia. E não me pertencia, né? Desde eu acordava já com um pepino para resolver e né, um batidão, realmente não conseguia. A única coisa que eu consegui fazer foi natação, e que eu comecei a fazer exatamente para não adoecer, né? Então era ali 1 hora, 2 vezes por semana que eu ia e nadava, e a natação é meditativa, né? É incrível, uma coisa assim maravilhosa. E aí eu respirava melhor, dormia melhor. Então aquilo me ajudou a segurar o tranco de uma campanha dividida, hein? Entre
algumas pessoas. Bom, então 2022 foi isso, até o final de 2022, ali perto de outubro. Até outubro, né, praticamente. Eu saí dessa candidatura coletiva antes do momento da votação. Aí, 2023, e aí que eu quero chegar, né, que eu não tinha percebido. 2023, eu passei o ano assim, recolhida, me isolei, estava muito exaurida. E eu entendi, assim eu interpretei, que 2023, que naquele ano eu nem fiquei me cobrando muito, porque eu estava me recuperando de tudo, de todos os baques. 2023, por exemplo, foi um ano que eu entendi que eu estava de luto há muito tempo, não só pela perda do meu pai, que eu estava de luto desde o golpe da Dilma, desde a ascensão do vampiresco, desde a inacreditável eleição do miliciano e a descoberta, né, de um perfil de metade da população brasileira que eu não acreditava que era assim, o que existisse, o que, né, assim. Então eu estava de luto daquilo tudo, mas eu não sabia, né? E o luto, esse desencanto, ele drena energia. E aí, em 2023, recolhida, como eu estava, em Taguatinga, também longe das minhas amigas, do plano piloto, longe dos lugares que eu estava acostumada, longe da possibilidade de, tô aqui, de boba, vou ali ao cinema, sabe? Assim, tipo, em 15, 10 minutos estar no cinema. Essas coisas, né? Longe dos hábitos que eu tinha, da vida que eu tinha, eu compreendi que eu estava de luto desde antes e que esse luto, claro, foi agravado pela experiência da pandemia, pelo desemprego e pela perda do meu pai, pela perda inesperada, repentina, e que eu quase não consegui me despedir dele, né? Então, 2023 foi esse ano que eu consegui, por exemplo, enxergar isso tudo, né? E vivi esse momento recluso, tá? 2024 foi um ano que eu comecei a botar o nariz para fora de novo, respirar de novo, né? Subir à tona. E foi 2024? Foi 2024 que eu me preparei assim, vou fazer a seleção para o doutorado, e peguei dengue, gente, que doença horrorosa. Dengue bem na época. Então, eu demorei para curar. Eu não fiquei assim, uma semana e depois na semana seguinte eu tava. Não, eu fiquei muitos dias de dengue. Teve o primeiro dia eu não dormi de dor, enfim, né? E aí, resumo da ópera, eu fiquei ali umas semanas com essa questão da dengue, perdi, não consegui terminar o projeto, né, o pré-projeto de pesquisa para o doutorado, não consegui me inscrever, não nada, né, assim, fiquei ali arriada de cama, bem abatida, bem penalizada pela dengue. Passou a dengue, como eu não tinha conseguido fazer aquela seleção, e não me sentia preparada para fazer em outro departamento, enfim, outro, né, núcleo de estudos, eu vi, por acaso, né, nas redes sociais, a divulgação o que a gente chamava antes de complementação pedagógica, que foi uma graduação, uma licenciatura para bacharéis do IFB, né, que é o Instituto Federal Brasília. E aí eu falei, não, então não vou ficar sem estudar. Entrei no curso, né? Prestei a seleção, entrei e comecei a fazer o curso noturno, né? Essa licenciatura para bacharéis. Uma experiência muito bacana, gente de várias áreas. Claro que começa assim com, 40 alunos a turma. No final do primeiro semestre já tinha 30, 20, um monte de gente já tinha desistido. E quem chegou mesmo ao final e defendeu e tal foi um grupo pequeno, uma turma pequena, mas felizmente eu estava nela, né? Aí, claro, eu defendi agora em dezembro do ano passado, de 2025,
Mas eu ainda tenho que fazer o estágio 4. Eu realmente estava sem energia, Tá, então eu tenho que terminar o estágio 4. Mas 2024 teve isso, né? Deu retomar, refazer algumas coisas, tipo assim, ir atrás de algumas coisas, voltar a estudar, exercícios, né? Entrei no yoga, acho que foi 2024 isso, no yoga, numa escola de yoga mais ou menos perto de casa, gostei muito, era até Swastika Yoga. Avancei no yoga, apesar de eu não ser tão disciplinada, não fazer sozinha em casa ainda e tal, mas eu lembro que eu, com as pernas muito machucadas ainda, foi a primeira vez lá na escola, depois de alguns meses praticando, que eu consegui de estar em pé, ir abaixando, até ficar de cócoras. Os 2 joelhos dobraram, porque antes eu não conseguia, os joelhos não permitiam, eu ia até uma certa altura e ficava ali, eu não conseguia ficar de cócoras, por exemplo, eu não conseguia me ajoelhar, porque os joelhos doíam demais no contato com o chão, né, na pressão ali com o chão, eu não conseguia um monte de coisas, e eu fui melhorando lá na escola de yoga. Então isso, comecei a dar uma retomada ali, né, da vida, mas ainda com uma questão super importante para mim, que era assim, e agora eu vou trabalhar com o quê? Porque eu sempre fui muito workaholic, gente, e essa coisa de estar solta, nossa, mesmo eu estudando, não, uma perturbação na minha cabeça. Então eu sempre sei o que eu vou fazer, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu quero fazer a partir de agora, para onde que eu vou, que profissão, o que eu faço, como é que eu, né, que rumo que eu tomo, né? E essa coisa 2024 todinho. 2025 continuava estudando, né? Terminei em dezembro. Troquei de academia, de musculação, fiquei um tempão pagando musculação sem ir, aí decidi, 2020, não, eu vou já ali para segundo semestre, enfim, então sabe, em resumo, gente, sempre uma tentativa, assim, de construir uma rotina produtiva, ativa, né, que saudável, etc, mas ao mesmo tempo patinando assim, sabe, com uma dúvida, uma coisa, né, ali um mal-estar, uma falta de direção, sei lá, um monte de coisas, né? Aí, na terapia, o tempo todo investigando essas coisas. Quando foi na semana passada, eu não sei como a gente chegou a isso, mas chegamos na questão de relacionamentos, de amizades, de grupos, de pertencimento, né? Desse sentimento de pertencimento. Porque uma coisa também que eu já vinha também reportando era de que desde que eu mudei para Taguatinga eu me sentia muito isolada, muito só, né? Eu não sou da tribo de Taguatinga. Assim, eu tenho pessoas que eu amo, que eu acho, nossa, que eu adoro, que eu admiro pra caramba, que eu acho muito legais, que moram em Taguatinga, em Ceilândia, estão ali perto. Mas eu não pertenço ao grupo, né? Eu não sou daquela turma. Eu encontro, é sempre um prazer, uma alegria, mas nunca saí para tomar um café junto, por exemplo, né? E eu sempre falando dessa questão, né, da falta de pertencimento, da necessidade de conseguir, né, aterrar, enfim. E nesse encontro, né, nesse atendimento da semana passada com um terapeuta, a gente chegou numa questão que foi o seguinte, né? Eu falei, olha só, eu ao longo dos anos, pelos acontecimentos, eu fui desenvolvendo uma capacidade muito profunda, né, muito forte de romper, né? Chega no momento que a relação fica qualquer relacionamento, né, fosse afetivo, amoroso, fosse de amizades, de coleguismo até, né, de militância,
que às vezes aquilo se tornava tão insustentável que o que eu dou conta hoje, né, ou nesses últimos anos, nessa última década, né, eu não brigo mais, eu não, DR, quero que o outro entenda o meu lado, eu me afasto, porque eu sou didática, eu falo, enquanto a relação está acontecendo, eu falo o que está me incomodando, eu falo de alguma coisa que tenha acontecido e que eu achei muito estranho e que aquilo me afetou, né, e que eu não faria daquela, que eu, né, enfim, procuro entender o que está acontecendo, essas coisas todas, né? E quando chega um momento que fica insustentável, eu me afasto, né? Pra quê? Pra autopreservação. Eu saio de perto. Eu falo aqui, não, eu não caibo aqui, ou não me querem aqui, ou eu não sirvo por isso aqui, então eu vou tomar meu rumo. E tomo, né? E vou embora, né? Mas eu desenvolvi essa capacidade de romper muito fortemente. E compreendi que não desenvolvi uma capacidade de manter. Eu não sei se todas as relações minhas foram muito complicadas e aí por isso eu vou rompendo. Mas, enfim, então eu fiquei com isso na cabeça. Nossa, como que eu desenvolvi essa defesa de romper, né, me afastar, tirar da vida e ao mesmo tempo e não tem um correspondente, né, de outra, porque ao mesmo tempo, nesses últimos anos principalmente, de 2022 para cá, eu venho me isolando cada vez mais, vou vivendo, sabe, eu vivo uma solitude, eu não tô, né, não sofro assim de estou, mas sinto um estranhamento, né? E hoje eu fui para terapia já lembrando disso, falei, a gente precisa retomar isso, porque eu rompo, eu saio. Eu tive amizades muito longas na minha vida, assim, e eu sempre fui uma pessoa que era assim, eu me ligava muito a uma pessoa, uma melhor amiga, e virava unha e carne, assim. E conhecia muito, sempre falei tudo também, sempre fui muito, né, transparente nas minhas coisas, a pessoa me conhecia até pelo avesso, mas também tinha uma dinâmica que se repetia muito, que era assim, às vezes eu relevava coisas, até que chegava num momento em que não dava mais, aí eu rompia. Mas relações assim, de mais de uma década e meia, né? Então, por exemplo, aí tem duas amigas que eu posso usar nesse exemplo, não vou dizer o nome delas, mas que uma foi na época assim que eu voltei para Brasília, que eu tinha tido a Andy e tal, e que inclusive a família dela eu meio que adotei como minha segunda família, amo, né, os pais dela, amo a mãe dela como se fosse minha segunda mãe, amo o pai dela como se fosse meu segundo pai, foram muito amorosos comigo, acolhedores, assim, espetacular mesmo. Aliás, exemplos, né? Eu me espelhei muito, aprendi muito ali. E uma segunda, que foi uma professora, que ela me procurou muito, ela colou em mim, ela tinha chegado de São Paulo, e ela colou em mim. Mas eu sempre fui muito aberta, né? Nesse sentido, assim, eu não tenho muita coisa de, não, quem é você? Sai pra lá. Não, a pessoa chega assim, vai, né, se aproximando, geralmente eu permito, sou aberta para isso, né? Aí, essa segunda relação de amizade durou 16 anos, gente, 16 anos não são 16 dias, né? Então durou muito tempo. E hoje eu estava relembrando dessas histórias, né? Eu falei assim, não, claro que eram relações que eu era muito desamparada, né? Por causa do meu histórico familiar, eu era muito desamparada. E eu também não era tão atenta, eu não tinha tanta energia para investir, né? Ir atrás, construir um grupão, ser alguém de galera, porque eu vivi uma guerra tão intensa com a minha genitora, que aquilo me drenava tanta energia. Então assim, eu não tinha, sabe? Eu vivia meio ensimesmada e essa coisa que me
sugava muito, né? E então, é claro que então eu tinha uma carência, uma fragilidade. Então, essas pessoas, por algum motivo, isso chamava a atenção delas. E eu, né, me unia a elas, me tornava uma amiga muito próxima, íntima, de frequentar a casa, de ver quase todo dia. Mas, ao mesmo tempo, é claro que eu também tenho, né, qualidades a oferecer. Então, assim, eu sempre fui muito de resolver coisas, né? Eu sou virginiana, imagina, né? Aliás, uma das minhas linguagens de amor é resolver coisas para as pessoas. Então, assim, eu acho que eram, claro, relações de neuroses complementares. É isso que eu queria dizer. Então, neuroses complementares, mas que funcionaram, né? E hoje, no atendimento na terapia, né? Olha, ok, ciclos que funcionaram o tempo que tinham que funcionar e que, né, sair dessas relações é natural, né? Nem sempre dura a vida toda. A gente aprende, por exemplo, recentemente eu estava muito próxima de uma outra amiga que era bem mais velha que eu, feminista, que eu admiro muito, tal. Mas quando a gente viajou a primeira vez foi tranquilo. A gente viajou a segunda vez juntas, gente, a pessoa surtou, queria brigar comigo assim, do nada, à toa, queria descarregar em mim sei lá o quê. Tinha ciúmes das minhas interações com outras mulheres, com outras pessoas, a minha vontade de fazer outras atividades, assistir outras rodas, palestras, sei lá o que mais. E assim, foi tanto, surtou assim de maneiras tão delirantes, que quando a gente voltou eu falei, ai não. Né? E lá mesmo eu falei, eu não tô entendendo o que está acontecendo. Você quer brigar a troco de o que está acontecendo, né? Não, porque você quer, como patriarcado. Eu falei, gente, que delírio é esse? Eu não quero nada. Eu quero viver em paz. Eu sou sua amiga. Eu não sou sua filha, eu não sou sua mãe, eu não sou seu caso, né? Eu não tenho uma relação de outra natureza com você. Eu sou sua amiga. Então você não tem o direito de ficar criando caso com coisas que eu nem estou entendendo o que está acontecendo. Enfim, né? E aí, como a pessoa não entendeu lá, eu cheguei aqui, aí eu me afastei, não sou inimiga, não quero mal, absolutamente, mas eu falei, não, gente, eu não aguento certos abusos, e me afastei. E aí, eu falando, então eu percebi e não relevei, eu saí, né, me afastei muito mais rapidamente. Eu não levei 16 anos, né, para sair de uma relação que algumas vezes me fazia mal, né, como a da amiga lá da época assim que eu voltei para Brasília, que eu me tornei muito próxima da família dela também, que assim, do nada, por exemplo, a gente ir pro Beirute, gente, meninas, né, jovens mulheres de 20 e poucos anos, no Beirute. E aí, na hora de eu sair da mesa para ir ao banheiro, ela virar para os caras que estavam na mesa e falar assim, eu gosto, as minhas amigas bonitas, eu gosto de andar com elas na coleira. E falar que a inteligente era ela, sei lá, umas coisas, sabe assim. E eu ficar sabendo e eu relevava. Levava um susto, mas relevava. Então, assim, as coisas que vão acontecendo nas nossas vidas. Hoje, o terapeuta falou algumas coisas que eu achei muito bacanas. Para mim, me serviram muito. Primeiro isso, ele falando assim, Sheila, todo relacionamento pressupõe conflito. Tá, ok. Ele falou, então todo relacionamento pressupõe agressão. Eu falei, não, eu entendo conflito como uma coisa, mas agressão como outra. Aí ele falou, tá, mas a maioria dos conflitos, ou muitos dos conflitos, vão trazer uma carga de agressão. Você vai se sentir criticada ou deslocada, você vai ter que repensar, você vai mudar, Então, assim, toda relação pressupõe conflito, ok. E toda relação, né, por consequência, acaba trazendo um pouco que seja de agressão também. Então, assim, parei para refletir sobre isso. Mas a outra coisa é que eu tenho também um temperamento
um traço, né, uma personalidade melancólica, depressiva. E isso por causa da minha história toda. Tem uma tristeza em mim que eu conseguia manter, sei lá, até esquecer dela, durante muitos anos, por meio da raiva, da agressividade minha na vida, né? Lutando, tratorando para sobreviver, trabalhando, que nem maluca, fazendo, acontecendo, abrindo os caminhos, né, tal. A raiva e o excesso de trabalho, o excesso de atividades. Trabalhar, militar, fazer teatro, sei lá o que mais, estudar, é sempre para fora, né? Tanta coisa, que aí a melancolia, ela tava ali, mas nos poucos momentos em que eu ficava só, né? E agora, de 2022 principalmente para cá, que não tem, 2022 teve, né, a eleição, mas 2023, a partir do momento que eu saí lá né, dessa coisa, dessa loucura, e me afastei também, então não tem excesso de coisas fazendo, né, excesso de atividades, excesso de compromissos, excessos, e não tem a raiva também. Assim, eu envelheci, eu pacifiquei, né, eu acalmei, mudei, amadureci, né? Então eu não sou mais aquela guerreira com escudo e uma espada, né? Aquela coisa, em guerra com o mundo. Não sou mais isso, né? E aí a tristeza. E aí eu entendi hoje, a tristeza não tem mais nada represando a tristeza. E aí toda essa tristeza, né, acumulada de uma vida, uma tristeza profunda, fica lá, né, lá profunda, um desencanto por causa de um desamparo, né? Eu não estava sabendo lidar e não estava sabendo que era isso. Eu não estava conseguindo identificar. Então eu ficava, minha cabeça a mil, enquanto eu sucumbia e me afogava na tristeza. Racionalmente a minha mente assim, a mil, tipo, o que eu tenho que fazer? Eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar em quê? Para onde você vai, Sheila? Que profissão? Procura, o que você quer fazer? Para onde? Aí intercalado com umas fantasias de assim, vou adotar uma criança, quero adotar, vou adotar, não consigo nem cuidar, não consigo nem cuidar das minhas cachorras direito, e não é por não querer. Eu cuido, eu faço, todo dia eu tô lá e tal. Mas assim, por exemplo, a minha primogênita tem que fazer uma cirurgia. Eu tenho que juntar dinheiro. Aí a pressão você tem que arranjar o trabalho. Você tem que fazer dinheiro, né? Aumenta. E eu me cobro e eu me culpo porque eu tenho que fazer uma cirurgia na Penélope, porque eu tenho que ver como tratar, né? Ela tá idosinha, como tratar dores articulares, sei lá o que. Eu já mudei a ração delas, mas eu tenho que ver se eu tenho que fazer. Então tem toda uma coisa, e são 3. E aí eu tenho que, 2 delas estão idosinhas, a terceira um pouco menos. Então vai adotar uma criança no meio disso como, né? Mas ficava esse pensamento indo e voltando, essa fantasia. E vou no lar dos velhinhos, vou adotar uma pessoa idosa, ir lá visitar sempre, que é essa coisa, né, do preenchimento, mas que é fantasioso, porque, gente, não adianta, você tem que resolver consigo primeiro, para depois você, talvez, se for o caso, até sim, se comprometer com alguém que precisará de você. Você não pode se comprometer com alguém, um ser, né, mais vulnerável, que precisará de você, se você estiver desmoronando. E era isso, eu vinha desmoronando, emocionalmente falando, desde 2023. Mas eu não estava entendendo ainda, né? Eu não tinha conseguido mapear
identificar claramente o que estava acontecendo. Eu estava vivendo, estava sendo afetada, atingida, mas não estava conseguindo. E aí hoje, né, num momento que conseguimos, né, ligar vários pontos de questões que vêm sendo trazidas há muito tempo, eu entendi isso, por exemplo, né? Primeiro que tem um traço que é meu mesmo, que é essa melancolia. E que eu não tenho que me sentir culpada, aflita, ansiosa porque eu estou melancólica. Eu estou melancólica por causa da minha história de vida. E agora, recentemente, eu acho que eu estava em depressão, porque sim, e o ápice, aí o que estava combinando também, desde o fim do ano passado, ali final de novembro, eu comecei a adoecer. Aí adoece, fecha a garganta, fico mal, fico afônica, demoro muito para melhorar, aí abdômen, assim, umas dores na lateral direita do abdômen, coluna, o caramba começa a ficar doente, insônia, etc e tal. Claro que tem a questão da menopausa misturada nisso tudo, porque eu entrei na menopausa já faz aí, sei lá, quantos anos, comecei ali aos 50 anos mesmo, nem uns 4 anos, mas eu, até por causa dessas coisas todas, eu assim, não tomei nenhuma providência. Tipo assim, eu vou ao endócrino, ou a uma gineco, ou a um médico e falar da menopausa e ver se eu faço reposição hormonal ou não, e, né, tomar alguma atitude. Não, eu adotei a minha infalível estratégia como é que é? Avestruz, né? Fingindo que aquilo não estava acontecendo, dando atenção a milhões de outras coisas, né? Mas agora, quando eu comecei a adoecer muito, o corpo também, eu somatizando, estourando, né, ali, adoecendo, para ter uma ideia. Agora, por exemplo. Oi, boa tarde. Tudo que eu como. Cheguei, né? Vou estacionar. Né? Dei de cara com a vizinha. Agora, esse mês, mais ou menos, tudo que eu como me faz mal. Me dá dor, uma dor aguda no baixo abdômen. E eu não tô falando de dor de barriga, uma dor, assim, um outro tipo de cólica, me dá enjoo, me dá um monte de coisa. E aí, hoje também, falando disso que eu ainda não tinha mencionado, também na terapia, o terapeuta, você tá somatizando tudo, né? Você tá somatizando, né? E aí, eu compreendendo isso, né? Que tem a ver com a questão da tristeza, as fugas que eu não opero mais, né? Das quais eu não lanço mais mão. E aí ele falou assim, olha, eu acho que seria válido você consultar também um psiquiatra e ver a possibilidade de um antidepressivo leve, assim, caramba, às vezes você vem há muito tempo tentando dar conta com seus próprios recursos, mas já desde 2023 você vem há anos tentando, não está mais dando conta, né? E não é vergonha nenhuma. Tem pessoas mais novas, tem uma geração toda aí, a depressão, a ansiedade, burnout, são doenças do nosso tempo mesmo. E você, com o histórico de vida que você teve, mais que natural. E não é assim, vai tomar um antidepressivo para sempre, não sei o quê. Não, mas agora, para te dar uma energia, uma força para você voltar à tona, voltar a respirar e aí sim encontrar um caminho, né? Encontrar forças, mas encontrar também um sentido, né? Atribuir sentido de novo, conseguir encontrar um sentido para continuar. E aí, gente, foi libertador. É incrível, né? Quando dá aquele clique que a gente entende tudo, é maravilhoso. Bom, cheguei. É incrível porque parece que eu moro num prédio de fofoqueiros, porque
o zelador vem vindo na direção, aí ele começa a olhar, começa a ficar reparando. A vizinha também, chegou outro vizinho. Então é isso, gente. Agora eu vou sair do carro, vou subir. E fazia muito tempo que eu não fazia um confessional, mas acho que às vezes vale a pena dividir certas coisas, assim, porque às vezes também ajuda. Eu hoje li, né, uma história muito triste, mas que ficar com aquela história na cabeça me ajudou quando eu cheguei lá na terapia hoje a destrinchar o que eu precisava, né, conseguir destrinchar mais profundamente uma coisa que eu precisava e que vinha há muito tempo, e hoje a gente chegou a um nó, o que eu chamo de mais um nó, assim. Ai, então, ótima semana para todo mundo, ótima terça, né? Ótimo janeiro que está terminando, e até a próxima.